Aqui no estudo reverso eu seleciono aquilo que existe de mais importante, tá? Muito bem, vamos lá, vamos para as nossas questões. Aqui o nosso curso não é aquele curso que você está acostumado a ver de resolução de questões que o professor analisa o enunciado, diz que está certo ou errado e indica o dispositivo legal. Não é assim que vai funcionar aqui. Aqui eu vou esmiuçar o enunciado e eu vou tratar tudo o que é possível tratar do enunciado que eu penso pode estar na tua prova. Então, o nosso estudo vai além necessariamente do que o enunciado pede, tá? Em alguns momentos eu vou precisar fazer revisões sobre institutos importantes para que o nosso estudo seja eficaz, para que a gente não fique aqui estudando como algumas pessoas fazem, olham enunciados de questões, veem o gabarito, entendem aquilo em 2, 3 minutos e pronto. Não, a gente vai esmiuçar, até porque pode ser que o assunto caia na tua prova, mas pode ser que ele não caia da mesma forma como está sendo cobrado aqui nessa questão. Então eu preciso meio que dar uma completada no assunto para que você possa entender tudo da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo reverso, são questões atinentes à Fazenda Pública. Aqui, quando eu falo questões atinentes à Fazenda Pública, entenda que nós estamos tratando de um estudo sistemático. O que é um estudo sistemático? A Fazenda Pública, não existe uma disciplina da Fazenda Pública, né? Como existe direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil, direito financeiro. Não existe uma disciplina da Fazenda. A Fazenda é multidisciplinar. Então você vai encontrar normas atinentes à Fazenda no direito constitucional, no direito administrativo, muitas no direito processual civil. Aí no direito processual civil você tem o direito processual civil público, que seria, nesse caso, as normas do direito processual civil atinentes à Fazenda Pública. Aí sim, tudo bem, você tem tipo que uma mini especialização no direito processual. Mas você vai encontrar normas atinentes à Fazenda Pública no direito tributário, no direito financeiro, no direito ambiental. Então nós vamos estudar aqui, o estudo reverso aqui sobre Fazenda é um estudo sistemático, ou seja, eu vou trazer as questões da Fazenda espalhadas pelas multidisciplinas que podem tratar de temas específicos da Fazenda. Mas todas as questões, vocês já passaram por elas aí em termos de leitura do enunciado e tentativa de resolução, elas vão trazer alguma coisa atinente à Fazenda Pública, quando não diretamente, indiretamente, com certeza. Veja essa primeira questão. O artigo 337-L do Código Penal criminaliza o ato de fraudar em prejuízo da Fazenda Pública licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente, prevendo atividades consideradas ilícitas. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível aplicar a penalidade deste delito para a contratação de serviços. Esse tipo de questão é o tipo de questão CESP, né? O Sebrasp inaugurou esse tipo de questão no mundo dos concursos públicos, que ele traz uma sentença e você precisa julgar essa sentença, ou seja, ele traz uma afirmação e você precisa dizer se essa afirmação é correta ou errada. Então, esse é o nosso objetivo. Bom, se você olhar direitinho aqui, você vai perceber que a questão está tratando do Código Penal criminalizando o ato de fraudar em prejuízo da Fazenda licitação. Isso lhe remete já, obviamente, à Lei 8.666 e à alteração que ela sofreu pela Lei 14.133. E você que já estudou licitações e contratos, sabe que a Lei 14.133 ela tem uma vigência sincrônica com a Lei 8.666 por 2 anos, de forma que o administrador decide qual lei ele vai licitar e qual lei ele contrata. Na verdade, quando ele decide a lei que ele licita, a lei que ele licita, ele contrata. Ele só não pode mesclar as leis. E você sabe que essas leis têm vigências, elas têm vigências autônomas, mas conjuntas. Elas coexistem até que efetivamente a Lei 8.666 morra definitivamente. O que ocorre é que a Lei 14.133 revogou na Lei 8.666, e aí essa revogação ela é direta e imediata, a parte que trata dos crimes no processo licitatório e nos contratos. Quando a Lei 14.133 fez isso, ela pegou e alterou o Código Penal para levar para o Código Penal os crimes no processo licitatório. Então o enunciado diz: o artigo 337-L do Código Penal criminaliza o ato de fraudar em prejuízo da Fazenda Pública
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente, prevendo atividades consideradas ilícitas. Esse dispositivo aqui, nos termos do que está sendo dito aqui pelo enunciado, trata da criminalização do ato de fraudar licitação instaurada para aquisição de vendas de bens ou mercadorias. Aí o enunciado diz: de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível aplicar a penalidade deste delito para a contratação de serviços? Bom, eu já trouxe aqui uma questão que trata efetivamente de um ponto que você precisa conhecer no que diz respeito à alteração da Lei 8.666 pela Lei 14.133, que é o seguinte, ó. Aqui eu digo, se ligue porque o artigo 337L do Código Penal é o antigo 96 da Lei 8.666. O antigo 96, porque esse 96 foi revogado pela Lei 14.133 e a Lei 14.133 pegou o 96 e levou para o Código Penal. Sendo que a Lei 14.133, quando ela pegou o 96 e levou para o Código Penal, ela modificou exatamente aquilo que a jurisprudência do STJ dizia existir, que era uma separação entre o crime que frauda a licitação para aquisição ou venda de bens ou mercadorias e também no que diz respeito à possibilidade de se aplicar essa penalidade para a contratação de serviços. Vou explicar isso de uma forma melhor. A Lei 8.666 diz assim, ó: fraudar em prejuízo da fazenda pública licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente. Perceba que o caput do 96 só trata da fraude à licitação para aquisição ou venda de bens ou mercadorias. Não trata em nenhum momento o artigo 96 do processo licitatório para a contratação de serviços. O STJ tem uma jurisprudência dizendo, portanto, que esse artigo 96 não criminaliza, o 96 não criminaliza a fraude à licitação para a contratação de serviços. Então, a penalidade do artigo 96 eu não poderia aplicar para fraude em licitação no que diz respeito à contratação de serviços. Quando a Lei 14.133 passou a revogar o 96 da 8.666 e levar esse crime para o Código Penal, a Lei 14.133 teve o cuidado de resolver esse problema que existia na Lei de 93. Aí o 337L do Código Penal, que foi levado pela 1433, diz a mesma coisa com o acréscimo da contratação de serviços. Ele diz: fraudar em prejuízo da administração pública licitação ou contrato dela decorrente mediante entrega de mercadoria ou prestação de serviços. Ó. Então, nós temos que o 337L, quando levou o crime do 96 da Lei 8.666 para o Código Penal, ajeitou o problema que existia no 96, que era a não previsão da fraude na licitação para a contratação ou prestação de serviço. Então, o STJ, ele tinha uma jurisprudência, nesse caso, que dizia o seguinte, ó, aqui embaixo. O STJ diz assim: sigiam-se a controvérsia, isso ele julgando o caso, se aplicava ou não o 96 da Lei 8.666 à contratação de serviços, cingiu-se a controvérsia a saber se a conduta de contratar serviços de forma fraudulenta está abrangida ou não pelo tipo penal previsto no 96, de 1 a 5 da Lei 8.666. Da leitura da referida norma legal, percebe-se que nela se pune aquele que frauda a licitação instaurada para aquisição de bens ou mercadorias, ou o contrato dela decorrente, elevando arbitrariamente os preços ou tornando, por qualquer modo, injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Entende-se que, no caso, o artigo 96 da Lei 8.666 apresenta hipótese estreita de penalidade, entre as quais não se encontra a fraude na licitação para fins de contratação de serviços. Esse era o entendimento, nesse caso, do STJ. Ocorre que o tipo penal deveria prever expressamente a conduta de contratação de serviços fraudulentos para que fosse possível a condenação do réu, uma vez que o direito penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. Aí presta atenção, presta atenção. O que a questão aqui fez? Presta atenção, ó. A questão fez o seguinte: o artigo 337L do Código Penal criminaliza o ato de fraudar em prejuízo da fazenda, licitação instaurada para aquisição ou vendas de bens e mercadorias, ou contrato dela decorrente prevendo atividades consideradas ilícitas. Essa parte aqui é a redação antiga do artigo 96 da Lei 8.666.
Então, o enunciado da questão já erra, porque ela estabelece o que o Código Penal não diz. O Código Penal não diz isso. Quem dizia isso era a Lei 8666, no artigo 96. Aí, nesse ponto, a questão fica absolutamente errada. Por quê? Porque o Código ele já prevê, nesse caso, a ideia de criminalizar a fraude à licitação para aquisição de bens e mercadorias e para a prestação de serviços. Então, nesse caso, ó, o examinador ele pegou a parte nova do crime, o 337L do Código Penal, pegou a parte antiga da Lei 8666 e disse a jurisprudência correta do STJ. Então, está errado, porque, nesse caso, o STJ tem essa jurisprudência, mas o artigo 337L do Código Penal não criminaliza somente a fraude à licitação para aquisição de bens e mercadorias, ele criminaliza também a questão relativa à fraude à licitação para a contratação de serviços ou prestação de serviços. Então, você tem aqui ó, o cotejo da Lei 8666 com o cotejo do Código Penal, ou seja, o cotejo entre a Lei 8666 e o Código Penal, artigo 96 e artigo 337L. E aí eu já chamo a atenção dos senhores e senhoras para o fato de que isso pode ser um questionamento subjetivo. Qual é o questionamento subjetivo aqui? Você pode vir a tratar do conserto que a Lei 14.133 fez em relação à falha que existia no artigo 96 da Lei 8666, portanto tenha muito cuidado. E aqui eu coloco, ó, o artigo 96 apresenta hipótese estreita de penalidade, entre as quais não se encontra a fraude à licitação para fins de contratação de serviços. Esse é justamente o pensamento do STJ. Esse pensamento era aplicando o 96 da Lei 8666, que resta revogado. Então, aqui o enunciado ele pegou exatamente ó, a lei nova, Código Penal, com redação da lei antiga e uma jurisprudência que restou ultrapassada do STJ por conta da mudança ocorrida pela Lei 14.133. O gabarito, portanto, está errado, ou seja, o gabarito é errado. Essa questão, esse enunciado, encontra-se equivocado. Tá? Eu sei que eu comecei pegando pesado aqui nas questões, mas vai ter questão fácil no meio também, porque a sua prova tem questão fácil, tem questão difícil, tem questão mediana.